Paz, queridos, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Esse mês nós meditamos sobre uma série que é baseada no Evangelho de Mateus, desde o capítulo 5. Fala sobre as credenciais do reino. Semana passada nós tivemos a primeira ministração sobre isso. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a justiça do reino. Mas antes eu queria fazer um pequeno lembrete do que a gente viu semana passada, só para que a continuidade ficasse mais fluida. Então, na semana passada a gente falou, o pastor Felipe ministrou sobre essas credenciais. Só para a gente entender o que significa credencial, é algo que te dá identidade e autorização para fazer determinadas coisas, ou para ter acesso a determinadas condições. Por exemplo, muitos de nós aqui usam crachás para ter acesso às suas repartições de trabalho. Muitos de nós usam documentos regulamentares para exercer sua profissão. Eu, por exemplo, preciso ter uma carteira do conselho que regulamenta a minha função e aquilo então me dá credencial de trabalhar como médico e na minha especialidade. Vários aqui também têm a Carteira Nacional de Habilitação, que lhes dá credencial para poder dirigir, guiar um carro. Então, credencial tem muito a relação com aquilo que a gente é autorizado a fazer. Mas a nossa questão hoje aqui é buscar respostas de como nós nos tornamos credenciados como cristãos. O que nos credencia como cristãos, aquilo que chega até nós, que nos identifica como sendo imitadores de Cristo. Então, a nossa busca hoje é falar sobre as credenciais do reino e desmistificar algumas coisas e fortalecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos meditando em Mateus, do capítulo 5, e começamos pelo Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E é um sermão extenso. Ele não se resume apenas ao capítulo 5, mas ele vai até o capítulo 7 todinho, onde as ministrações de Jesus são feitas dando direcionamento e mostrando ao povo que credenciais eles precisam ter para fazerem parte, para tomar parte no reino de Deus. Então, o importante também é fazer com vocês assim dar uma noção situacional do que estava acontecendo naquele momento. Então, para quem Jesus está falando ou começa a ensinar? A Bíblia diz em Mateus 5 que Jesus viu um povo e, como se assentasse sobre um monte, começou a ensiná-los. Quem era esse povo? Então, para quem Jesus estava falando? Então, vamos lembrar que esse povo estava ali aguardando por uma restauração, uma restituição de um esplendor do que um dia foi a nação de Israel. Então, aquele povo olhava para Cristo, esperando dele esse poder de libertação do peso de Roma, do jugo de Roma. E Jesus começa a ensiná-los sobre essa necessidade de libertação, mas não dentro da expectativa que eles tinham. E isso é até um pouco frustrante para quem estava ali ouvindo aquilo. Eles esperavam que Jesus fosse libertá-los a fio da espada, como o rei Davi, e esperavam que isso fosse restituído a eles com uma nação de esplendor, de poder e de domínio. Mas quando Cristo começa a redimensionar essa expectativa, ele manda um recado: não adianta eu libertar vocês de Roma e vocês continuarem cativos pelo pecado. Não adianta eu restituir o esplendor de uma nação externamente e internamente vocês estarem completamente contaminados, miseravelmente contaminados pelo pecado. Então, não foi para isso que eu vim. Então, quando Cristo começa a falar para essas pessoas que tinham essas expectativas, ele começa a falar exatamente sobre as credenciais do reino. E por que motivo ele fala? Exatamente para instruir aquele povo e abrir o entendimento de qual era a proposta do reino de Deus e que nada tinha a ver com aquilo que eles esperavam. Eles esperavam um Salvador, esperavam um restaurador, o seu resgatador, mas num outro tipo de ótica, num outro tipo de olhar. E Cristo então veio desmistificar isso aí. Então Jesus passou a ensiná-los e começa uma parte do capítulo 5 falando sobre bem-aventuranças. E nós sabemos, já fomos ensinados sobre que bem-aventuranças também é sinônimo de felizes, mas uma felicidade profunda e uma felicidade onde o entendimento alcança coisas
e uma das funções ou um dos estados da existência humana ainda não entendeu. Então, só para a gente conseguir se localizar, na existência humana, nós temos alguns componentes que são o corpo físico, que a gente consegue ver, nós conseguimos acessar as emoções que estão arquivadas na nossa mente, mas existe uma dimensão da existência humana, que é a parte espiritual, que é não tangível e a gente não consegue acessá-la. E é exatamente por essa parte da existência humana está apagada, está desligada de nós por causa do pecado, é por causa disso que nós vivemos apenas no automático, andando pelas nossas emoções, pelas nossas vontades, pelo que a mente adquire no conhecimento do que nos rodeia, nesse conhecimento secular, e faz do nosso corpo um escravo de tudo isso. O corpo só recebe o comando daquilo que as nossas vontades querem fazer. Então, Jesus vem trazer, nesse momento, uma expectativa de refazer essa ligação espiritual, e essa condição espiritual que está apagada no homem é aquilo que o conecta a Deus, é aquilo que o liga a Deus, é aquilo que liga o homem ao divino, a criatura ao seu Criador. Então, nesse sentido, Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. E a primeira que ele fala é: bem-aventurados que são pobres de espírito. E isso parece muito contraditório, porque o que tem de felicidade em alguém que é pobre? Então, na verdade, que Cristo está chamando a atenção para eles, bem-aventurado é aquele que se percebe tão miserável espiritualmente e se entende tão distante de Deus, e que por esse entendimento, a partir desse despertar, ele começa a ser um bem-aventurado. Não é pela miséria que ele é bem-aventurado, mas pelo despertar do seu entendimento, para que ele vive um estado miserável do ponto de vista espiritual e ele não tem conexão com Deus. E a partir do momento em que ele descobre isso, ele começa a ser bem-aventurado, porque ele começa a buscar se reconectar com Deus. A seguir, Cristo vai dizer: bem-aventurados os que choram. E na verdade não é por causa do choro, obviamente que a gente é bem-aventurado, mas é quando esse choro vem exatamente por nós nos reconhecermos miseráveis de espírito. Então, à medida que eu me reconheço tão miserável de espírito, tão afastado de Deus, tão prisioneiro a mim mesmo, eu começo a chorar, mas é um choro de arrependimento, é um choro de luto por saber que espiritualmente eu estou morto e não tenho conexão com Deus. E depois ele vai dizer: bem-aventurados os mansos. E quando ele fala sobre mansos ou mansidão, nada tem a ver com o temperamento das pessoas. Tem pessoas que são muito tranquilas, muito introspectivas, pouco reativas. Não é dessa mansidão que Jesus está falando. Ele está dizendo: bom, agora que vocês entendem que vocês são miseráveis de espírito e que sem Deus vocês não são nada, agora que vocês choram com vergonha e arrependimento por causa disso, bem-aventurados os que se tornam mansos por essa descoberta, porque a mansidão, gente, é um acalmar da tempestade que existe dentro de nós. Nós vivemos guerras internas. O ser humano, ele é um quarto de ecos. Dentro de nós fica ecoando o tempo todo guerras, disputas, retóricas, discursos, preferências, verdades relativas e que nada tem a ver com Deus. A partir do momento em que a gente recebe isso como entendimento, como ministração, dentro de nós algumas coisas vão mudando, as coisas vão se aquietando, a gente vai se amansando. E é como o próprio Jesus fala lá na frente, ele diz: olha, vinde a mim, vós que sois oprimidos e cansados, e eu vos aliviarei. E mais um pouquinho à frente ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão que não deixava Jesus sair de quem ele era, se desviar de quem ele era, mudar quem ele era, independente das coisas que estivessem acontecendo fora, mas dentro dele a tempestade não entrava. E é essa mansidão que ele fala: bem-aventurados os que são mansos, que já não vivem esses duelos. E nesse sentido, queridos, Jesus está falando para aquele povo sobre a ótica da felicidade no reino de Deus. A felicidade no reino de Deus é diferente da felicidade postulada e esperada pelo mundo físico, secular, pelas verdades desse mundo. E aí chega um momento em que ele vai dizer: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. E é sobre justiça que a gente vai falar hoje.
Mas entendam, queridos, antes da gente chegar lá, de que justiça Jesus está falando? Ele está falando da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é diferente da expectativa humana de justiça. A nossa justiça é meio que uma troca por uma vingança. Ele vai pagar, Deus está vendo, ele vai ser punido, Deus está vendo, ele vai ver só o que eu espero. É como se a gente, ao mesmo tempo que pedisse justiça, estivesse praguejando alguém. E, na verdade, Deus é justo plenamente, inclusive nesse sentido, de apenar as pessoas ou de punir as pessoas, mas antes disso, a justiça de Deus é revelada a nós por Cristo Jesus. Então, a justiça de Deus, queridos, ela inicia com amor e misericórdia e atinge o perdão em Cristo na cruz, dado o fato de que a cruz era lugar de cada um de nós, mas ele, por amor, nos substituiu. Então, a justiça de Deus foi feita assim. Então, quando a gente pede justiça, nós estamos pedindo nada mais do que a intervenção de Deus na vida das pessoas e na nossa vida. Nós estamos pedindo nada mais do que a cruz de Deus nos alcance e alcance as outras vidas com o seu perdão e com a restauração de uma vida nova. Essa é a justiça de Deus. Então, queridos, quando Jesus começa a ministrar aquele povo, ele começa a falar sobre postura. Qual é a postura que nos credencia a estar no reino de Deus, a fazer parte do reino de Deus? Tem muita coisa que pode nos dar autoridade. Muitas coisas no mundo onde nós vivemos nos dão autoridade. A partir de coisas institucionais e de formalismos. Então, a gente recebe um título, recebe um crachá, recebe uma designação, mas nós sabemos também que há muita gente que ostenta a autoridade, mas não a honra. Não a honra. E é preciso que a autoridade seja vivida e desempenhada com honra. E Jesus está ensinando isso no Sermão do Monte, sobre postura. Eu posso falar como médico, Jason está aqui, é médico também, já rema comigo há muito tempo nessa caminhada, e a gente sabe que está cheio de gente com credencial de médico, mas não tem honra no exercício da sua profissão. A gente, se for remeter o nosso pensamento rapidinho lá para Brasília, não vamos nem discutir. E eu acho que todos nós temos uma experiência, onde quer que nós estejamos, de pessoas que têm credenciais de comando, de mando, de desmando, mas mesmo com essas credenciais, não a usa com honra. Então, a credencial no reino de Deus, a credencial dada a nós, por como cristãos, ela requer que nós o façamos de forma honrada, porque nós estamos representando, não a nós mesmos, mas um reino de excelência. Amém? Perdemos uma grande chance de dizer amém, mas tudo bem, vamos lá. E por isso, nós precisamos exercer essa autoridade como algo verdadeiro e não como algo presumido. Eu presumo que eu tenho autoridade, eu presumo que eu sou da igreja Alto Monte e isso me dá direitos e me dá diferenciais, etc. Então não é no terreno da presunção que nós vamos fazer isso. E não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. Já está funcionando? Opa, que bom. Então vamos lá, Mateus 3, de 7 a 10. E vendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Quem disse isso? João Batista, quando estava no Jordão, batizando pessoas que iam até ele para a confissão dos seus pecados, para reatar a relação com Deus a partir do arrependimento, e os religiosos da época, então, apareciam lá para aparecer para o povo e achando que eles tinham direitos, presumindo ter direito e presumindo ter autoridade, e João Batista corta eles no meio. Não presumam de vocês mesmos algo, mas mostrem
frutos. Então, a nossa autoridade, as nossas credenciais, elas dependem de nós mostrarmos frutos de justiça. Frutos que justifiquem essa autoridade da qual nós nos julgamos estar revestidos. E mais importante, imaginem se cada um de nós fizesse um exercício para pensar como é que a gente olha para alguém que vende a ideia de autoridade, mas não faz de forma honrada. De que maneira a gente olharia para essas pessoas? Certamente a gente os olharia como alguém que não tem postura e que é hipócrita. Por favor, Romanos 2, 21 a 24. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? E tu que ensinas que não deves cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, mas lhe assaltas os templos? Tu que te orgulhas da lei e desonras a Deus desobedecendo a própria lei? Pois, como está escrito, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Querido, vejam a responsabilidade do que a gente tem. Sabe o que é isso? É aquela velha história, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu digo, eu sou referência pelo que eu falo, mas eu não sou referência pela vida que eu tenho, pela vida que eu mostro como frutos em relação às minhas credenciais. E mais, a responsabilidade nossa como cristão, de todo vacilo que a gente der, mesmo que esteja dentro da nossa imperfeição humana, mas todas as pessoas vão olhar, regidas por Satanás, para apontar o dedo e dizer, está vendo, esse que é o Filho de Deus? Então, por causa dessas condutas, desvios de conduta, o nome de Deus é blasfemado. E nós somos responsáveis por isso. Lembrem que Paulo, certa vez, diz, eu não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus. Mas não só eu não devo me envergonhar do Evangelho, eu devo lembrar de eu não envergonhar o Evangelho com as minhas ações equivocadas. Amém, igreja? E a gente precisa guardar isso no coração, porque eu sempre digo, e parece que a implicância é minha com o pastor Felipe, mas eu sempre repito isso aqui, ninguém vai chegar lá no céu dando carteirada. Não vai, o pastor não vai entrar porque ele é pastor, ele não vai apresentar carteira lá e a porta vai se abrir, não acontecerá. A Bíblia diz que daqui dessa terra, nós só levamos conosco depois da morte as nossas obras. São só as nossas obras que vão conosco depois da nossa morte. Então não tem carteirada, não tem estigma, não interessa eu achar que eu sou santo, não é porque eu estou com o microfone hoje aqui neste altar e que isso me faz melhor do que vocês, mas isso tem que me fazer mais responsável do que eu já fui, cada dia mais responsável do que eu já fui. Essa obrigação eu tenho. Antigamente se olhava e havia um estigma para saber quem era crente. E todo mundo sabe, quem era crente era o tiozão que andava lá com a camisa até aqui, Bíblia debaixo do braço, olha, lá vai um crente. Ou as mulheres que usavam as saias, os coques, então tinha todo um estigma de quem era crente. Jesus está nos chamando, e a Bíblia está nos avisando, que não é pela presunção, não é pelo vestuário, não é por um estigma, mas por um estilo de vida que nós precisamos assumir. Não é por formalismo, não é por questões institucionais do que o homem diz que deve ser, quem ganha título de pastor, quem ganha título de isso ou daquilo, isto não nos dá acesso e isso não nos mostra fruto. Então a gente precisa sair do terreno das presunções e entrar sempre no propósito de Deus. E o foco do Sermão do Monte, queridos, é o ensino. Tem uma parte do Sermão do Monte que, quando começa nas bem-aventuranças, a gente já começa lendo a partir das próprias bem-aventuranças. Mas eu queria retomar a parte inicial, Mateus 5:2. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, eu quero guardar esse termo, ensino, ensinava. Jesus, naquele momento, começa a ensinar um código de postura para todas aquelas pessoas que estão ali com expectativas diferentes do que ele vai trazer, mas todas estão esperando alguma palavra, algum ensino. E é na hora do ensino, queridos, que a gente consegue transferir conhecimento, informação, instrução,
Como a gente já mencionou, o Sermão do Monte é uma série de instruções que Jesus traz para que aquelas pessoas entendam que credencia a chegar ou alcançar o reino de Deus. E nessa condição do ensino, existe um processo que nada mais é do que um convite a cada um de nós. Todos nós estamos convidados para este processo de ensino. O grande problema é que tem uma canção antiga que diz assim: a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, saber as coisas, ter conhecimento das coisas, não significa que a gente aprendeu. E mais do que isso, trazendo para o nosso meio, quem nunca ouviu aquele crente santarrão que diz: eu já li a Bíblia de capa a capa, várias vezes. É exatamente isso que eu estou dizendo. A lição nós sabemos decorada, só resta saber se a gente aprendeu. A questão é que Jesus está falando com os espectadores de todos os tempos, aqueles que estavam lá, aqueles que vieram depois, e nós que estamos hoje aqui, a mensagem é igual para nós. E a grande pergunta é: nós temos a disposição de aprender? Porque receber informações e processar informações, ok, nós temos cognição, todo mundo vai conseguir. Agora, traduzir isso para uma vida prática, este é o grande desafio. Só ter decorado a lição, mas não conseguir vivenciá-la, não nos dá credencial qualquer. E imaginem só, eu sei que aqui no nosso meio tem alguns professores de vocação, de formação. Mas independente dos professores, todos nós, ou quase todos nós, já fomos alunos. E todos nós sabemos que, por melhor que seja o professor, se o aluno não tiver disposição de aprender, não acontecerá. Então, tão importante quanto eu conhecer a Bíblia de capa a capa, de conhecer a Bíblia inteiramente, tão importante quanto isso é a Bíblia me conhecer ou me traduzir inteiramente, completamente. Ou seja, à medida que eu leio a Bíblia me lê e eu me entrego a ela sem fazer resistência, porque eu entendo que ali está a verdade de Deus. E o Sermão do Monte nos chama para isso, para nos credenciar como filhos, como herdeiros, pela salvação, nos dando autoridade. Jesus falou: obras maiores que essas vocês farão. E nos chama também para uma verdadeira liberdade. E essa liberdade, a gente precisa entender em João 8,32. Todo mundo conhece esse texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E todo mundo entende que o que liberta é o conhecimento, mas não é qualquer conhecimento. É o conhecimento da verdade. E não é qualquer verdade. É a verdade de Deus no Evangelho. Então, isso, como quem está aprendendo, nós precisamos guardar no coração e entender. Porque se apenas eu souber o que está escrito, mas eu não for convencido do que está escrito, isso não transformar a minha vida, de nada adianta. João 16, 7, 8, o que diz? João 16, 7, 8. Todavia eu vos asseguro que para o vosso bem eu deva partir. Se não for assim, o advogado não poderá vir até vós, mas se eu for, eu enviarei. Jesus está falando do Espírito Santo. E quando ele chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, se eu tiver a leitura de capa a capa e tiver todo o aprendizado, conseguir conciliar todo este conhecimento e arquivar no meu cérebro, mas eu não tiver convencido do pecado, da justiça, do juízo, da verdade de Deus, nada adiantou. Então é preciso um ambiente interno de quem quer aprender e quer ser liberto para que a verdade de Deus possa ocupar espaço na vida da gente e nós sermos então credenciados como agentes do reino de Deus. Amém? Muito bem. Então, pelo ensino, nós temos o aprendizado e pelo exercício desse aprendizado, nós vamos ser credenciados a determinadas condições. Eu queria lembrar que nessa trajetória, quando a gente começa então a acessar o que é a nossa parte espiritual da existência, nós vamos travar uma grande luta, uma grande guerra entre a nossa parte humana, a nossa natureza, que chamam de carne, e aquilo que o Espírito vai começar a ministrar. E está escrito em Gálatas 5,7,
E a gente precisa lembrar que isso faz parte da nossa carreira cristã. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. E, no entanto, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos um dos outros mediante o amor. Nós vamos passar por essa batalha, queridos. Nós vamos passar por um confronto do que é verdade, nós vamos passar por assédio do que é engano, para tentar nos trazer confusão e nos desviar daquilo que Deus quer nos credenciar como agentes do seu reino. E a Bíblia diz, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos um em relação ao outro. E aí a nossa escolha como cristãos é quem eu vou dar mais ração. Para quem eu vou dar mais alimento? Para a carne ou para o espírito? E é aqui que a gente vai buscar essa resposta, e é aqui que a gente vai conseguir engordar, enrubestecer o nosso espírito, para o conhecimento de Deus. Amém? Graças a Deus. Mas essa não é a pregação de hoje. Isso é só um preâmbulo para a gente chegar lá, para entender de onde a gente veio na semana passada, e agora sim nós vamos para o que a gente precisa conhecer para o nosso discurso de hoje. Vamos lá. Está em Mateus 5, de 13 a 20. Assim que Jesus termina a parte do Sermão do Monte, que fala das bem-aventuranças, tá? E nós não esgotamos todas elas, chegamos só até uma parte. Aí ele continua dizendo, bom, agora que eu expliquei tudo isso para vocês, o que é que eu espero de vocês? Qual é a minha expectativa? Qual é a expectativa do reino em relação à postura de vocês e o que vocês têm que fazer? Então ele fala, ó, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Segundo, vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas obras, olha as obras aqui, e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha a responsabilidade do que as obras têm em relação a Deus. Ou elas vão glorificar a Deus, ou elas vão tornar Deus motivo de blasfêmia pelos outros. Segue. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim anular, mas vim cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos menores que for, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir o mandamento, será chamado grande no reino dos céus. Finalizando, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu, de modo nenhum tereis credenciais para entrar no reino dos céus. Amém? Então vamos agora no passo a passo do que Jesus falou. A primeira coisa que ele diz é sal da terra. Vocês precisam assumir a posição, a credencial de ser sal da terra. E o que significa isso? Em Números 18, 19,
Deus faz uma aliança com o seu povo, e dentro dessa aliança, ele vai falar, olha, a partir de agora eu estou entregando a ti, teus filhos, tuas filhas, como decreto perpétuo, é uma aliança, e é redundante, porque quando Deus faz aliança é perpétuo, porque ele não se contradiz, ele não volta atrás, e todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecem. Esta é uma aliança de sal permanente e inquebrável, que eu, Yahvé, estabeleço para ti todos os teus descendentes. Então, queria resgatar primeiro esta ideia com vocês, para entender que sal, Jesus se remete a uma aliança feita desde o Antigo Testamento com o seu povo. Além dessa aliança, nós temos o entendimento de que, sendo assim, estamos nós aliançados com Deus, nós temos que reproduzir todas as coisas que em Cristo nos foi ensinada, ou nos foram ensinadas. Então, qual a função do sal? O sal, ele tem a função de garantir que as coisas não se estraguem. Ele tem a função de conservar as coisas. E o que Cristo está nos chamando aqui é que no meio de um mundo contaminado, poluído, em degradação, em degeneração, nós, como agentes do reino, nós precisamos ser sal para essa geração que nos cerca. Nós precisamos conservar os bons costumes em detrimento de todas as mentiras e enganos que degeneram a vida das pessoas. Como a Letícia acabou de orar aqui. Há muitos nesse momento sendo enganados com diversões vazias e que estão se contaminando física, moral, espiritualmente e se distanciando das coisas de Deus. E nós estamos aqui congregando como irmãos, aprendendo da palavra de Deus para nos fortalecer na fé, mas isso não basta que fique aqui dentro, é preciso que extrapole essas portas e nós que somos chamados para ir, sejamos sal onde quer que nós estejamos. Nós precisamos manter a conservação contra a degeneração dos bons costumes. Do contrário, se nós não cumprirmos essa função, a Bíblia diz, como nós acabamos de ler, que a gente vai perder o sabor. O que é perder o sabor, queridos? É quando nós deveríamos ser sal, quando nós que deveríamos ser saudáveis para a convivência das pessoas, nós passamos a ter comportamento insensato e imoral, que não está coadunado com o reino de Deus, que, portanto, não nos credencia estar no reino de Deus. Então, não adianta eu presumir, porque eu sou congregado da Alto Monte, mas quando chegar lá fora, a minha vida é um escândalo, eu sou um engano, eu sou um hipócrita, eu sou um ridículo, fazendo o papel de ridículo, expondo a palavra de Deus ao ridículo. Então, a função do sal, a credencial do sal, nos coloca esta responsabilidade. E ele diz mais: se o sal não cumprir a sua função, de nada serve. Ou seja, se nós, queridos, que somos todos agora chamados a essa responsabilidade. Amém? Eu não ouvi nenhum amém. Ah, tá. Poxa, pensei que estivesse sozinho nessa. Então, se nós que somos chamados a essa responsabilidade não a assumirmos, a Bíblia diz que para nada servirmos, senão para sermos pisados, senão para sermos desprezados. Então vejam o tamanho da responsabilidade de quando Jesus diz: vocês são sal, vocês devem ser sal e assumir esse posicionamento. Amém? Muito bem. A seguir, Jesus diz: vós sois a luz do mundo, ou luz para o mundo. E a gente lembra que em João 8,12, Jesus se identifica como luz do mundo. E a partir desse momento em que ele diz que nós somos luz do mundo, ele está nos credenciando, ele está nos dando a credencial como uma extensão do seu ministério, uma extensão dos seus feitos, para que a gente leve a salvação a toda criatura. E aí tem alguns destaques. Como luz que nós somos chamados para ser, é preciso que nós tenhamos uma vida transparente. Nós precisamos ter uma vida transparente. Aquilo que eu sou aqui, eu preciso ser em todos os lugares. Eu não posso me dissociar do crente que está hoje aqui nesse domingo pregando, para a pessoa que vive em casa, para a pessoa que faz os trabalhos normativos da vida. Eu tenho que ser a mesma pessoa. A minha vida tem que ser transparente onde quer que eu esteja. As nossas vidas têm que ser assim. Isso é ser luz do mundo. Tudo que eu fizer
deve ser visto. Tudo que eu fizer deve repercutir, porque são as minhas obras, como alguém que diz que é cristão, que tem as credenciais do reino. Porque senão, eu sou um engano. E mais, luz para o mundo significa que eu vou iluminar, conduzir as pessoas a um caminho. Mas não é a mim. O caminho a quem eu vou conduzir é Cristo, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu sou luz para o mundo, eu estou encaminhando, eu estou direcionando pessoas à salvação em Cristo. E no final ele fala, para que as vossas obras resultem em glória para Deus. Então, portanto, a glória não é minha. Como Paulo diz, eu prego o evangelho e ai de mim que não pregue. A mesma coisa aqui, eu sou chamado para ser luz do mundo e ai de mim que não seja luz do mundo. Mas não é para mim a glória, não é sobre mim, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. Então é para que o nome do Senhor seja glorificado. E o contrário é verdadeiro, se eu apago a luz que está em mim, se eu escondo a luz que está em mim e começo a viver em trevas, eu simplesmente estou me desviando do caminho da verdade, eu estou em pecado e estou colocando o nome de Deus para ser blasfemado entre todos aqueles que não creem. Então isso é uma responsabilidade, ter credencial do reino de Deus não se restringe a frequentar igrejas, cultos solenes, reuniões. É uma vida de devoção a Deus e de obediência ao que está na palavra. E essa responsabilidade nós precisamos ter. Então, cada crente precisa assumir essa credencial com zelo e entendimento. E, importante, que a luz para o mundo que nós somos não quer dizer que nós tenhamos que merecer holofote. Se qualquer de nós subir aqui porque quer aparecer ou está em busca de holofote, nós estamos no caminho errado, porque é tudo para Ele. Mateus 25, 14 a 30. Olha só que coisa. Essa parábola, ela fala de um senhor que foi sair de viagem e chamou os seus servos, e aos seus servos ele confiou alguns bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, 1 talento, e cada um conforme sua capacidade pessoal, e em seguida partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Entretanto, aquele que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que seu senhor havia confiado aos seus cuidados, e após um longo tempo o senhor retorna para acertar as contas com aqueles servos. Então o servo que recebeu 5 talentos se aproximou do seu senhor, lhe entregou 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5, ou seja, eu fiz multiplicar. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito confiarei as coisas nas tuas mãos para administrar, entre e participa da alegria do teu Senhor. E aí aproximou-se o que recebeu 2 talentos, e a aprovação de Deus em relação a ele foi a mesma coisa. Muito bem, servo bom e fiel, entra para a alegria do teu Senhor. Porém, chegando, o que tinha recebido apenas 1 talento explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, e colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Olha a resposta do Senhor. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos deveis ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, ordenou o Senhor: tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas,
ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Então, queridos, moral da história, Deus vai dando talentos conforme a capacidade de cada um, e Ele vai capacitando cada um conforme cada um se dedica ao aprendizado, se dedica a Ele, e à medida que Ele nos dá isso aí, Ele também nos dá condições de prosperar e de multiplicar. Porém, se como credencial do reino, eu recebo um talento de Deus, uma ordem de ser sal, uma ordem de ser luz, e eu me omitir disso aí, a minha sentença será exatamente aquela: servo mau e infiel, para as trevas, para choro e ranger de dente. Então, entendo, queridos, isto é um chamado para responsabilidade. E a partir do momento em que a gente é chamado, nós só temos dois posicionamentos: é dizer sim ou dizer não para o Senhor. Porque do Senhor não se zomba, não se engane o homem achando que vai enganar a Deus, zombar de Deus. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Então, nós somos chamados para esse sentido. Seguindo em 5,17 de Mateus, ele vai falar sobre o cumprimento da lei. E Jesus diz: olha, eu não vim para acabar a lei ou com a lei, eu vim para cumprir a lei. E por que Jesus está falando isso? Porque Jesus era visto como um fora da lei. Para aqueles religiosos da época, Jesus era um bagunceiro, um cara que fazia obras no sábado, estava ferindo a lei. Um cara que curava no sábado, que fazia benevolências, que fazia milagres no sábado, estava infringindo uma regra de homens institucionalizadas, que sem entendimento do que Deus tinha passado para eles na lei mosaica. Então, Jesus era visto como um baderneiro. E ele deixa claro: eu não vim para bagunçar. O fato de eu vir e confrontar os costumes não significa que eu tenha vindo para bagunçar. Eu não vim para trazer desordem. Eu vim para organizar o caos. Lembra que está escrito em Gênesis, no princípio era caos, escuridão no abismo, e aí Deus deu uma ordem e tudo se organizou. Então, é mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui. Porém, a lei de que Jesus está falando, que é a lei mosaica, que era uma exigência rígida e que nós jamais seremos capazes de cumprir por causa das muitas limitações que temos, Jesus cumpriu por nós quando o pecado foi castigado na cruz. Ele levou sobre si todos os nossos pesos. Mas não significa dizer que a lei está anulada. E naquele momento a lei passou a ser a lei de Cristo, a lei do amor, debaixo da qual nós estamos hoje. Nós estamos debaixo da graça e da lei do amor de Cristo. Amém? Então, o que nós precisamos agora, como credenciais do reino, por ter recebido esse perdão, por termos sido beneficiários do sacrifício de Cristo, nós precisamos viver na graça e na lei do amor, com obediência pela fé. Então, nós devolvemos tudo o que Deus nos pede como sendo legítimo. E aí ele critica naquele momento os religiosos da época: vocês dão o dízimo até do cominho e se gabam disso, batem no peito, mas não assistem seu pai e sua mãe, não assistem o necessitado. Vocês devem fazer, vocês devem continuar devolvendo o dízimo do cominho, mas isso não isenta vocês de cuidar das outras partes, porque isto está legitimado. E a gente precisa guardar no coração que agora que a gente está debaixo da lei do amor, então nós estamos caminhando numa justiça de Deus, que é a lei do amor. O vínculo da perfeição com Deus, com Cristo, é exatamente essa. O amor é a credencial perfeita que nos coloca em comunicação com Deus e com o reino de Deus. O que significa dizer que cada um de nós, vinculados a Ele em amor, passamos a ser pequenos cristos nessa terra, imitadores de Cristo, e essa é a função que a gente tem que carregar. Essa é uma credencial de Deus. E ele fala ainda sobre justiça. E eu só queria lembrar, o que é justiça, pessoal? É estar em conformidade com as coisas que são corretas, com aquilo que é certo. Em conformidade com a justiça de Deus, a gente precisa lembrar que não somos nós que fazemos, é Deus que faz por nós. A justiça de Deus não é algo que eu mereça ou que eu tenha feito. Foi Ele que fez por nós, eu só preciso me submeter a ela. O problema é que os religiosos daquela época, assim como alguns religiosos da nossa época, querem a sua justiça própria, querem reinventar a palavra de Deus, querem reescrever o evangelho de acordo com as suas necessidades.
Quem não está no nosso grupo de WhatsApp, no nosso grupo da igreja, a gente tem visto cada heresia em outras coisas. A Ariadne tem acesso às informações, coloca para nós. São coisas impensáveis que nem vale a pena colocar aqui. São pessoas querendo reescrever o evangelho a seu bel prazer, a sua interpretação. Mas a Bíblia traz uma advertência em Romanos 10:3, por favor. Romanos 10:3, já estamos nos aproximando do final. Diz assim, que essas pessoas, não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Entendam, queridos, que o que está escrito aqui, que não é a justiça de Deus que está excluindo as pessoas, são as pessoas que estão rejeitando e se excluindo da justiça de Deus. E isso nós precisamos guardar no coração. Nós não somos juízes de ninguém, nós somos representantes de Cristo. Nós somos pecadores como todos os outros. Lembra que o pastor Felipe falou semana passada, é a graça. Não é porque eu estou aqui, eu sou o santarrão e aí embaixo só estão os pecadores esperando que eu ministre e derrame graça. Não, não. Esse pecador que hoje subiu aqui foi ministrado durante a semana para entender as suas feridas, suas chagas, suas dificuldades, para poder subir aqui e compartilhar com os irmãos algo para o coração e crescimento de todos. Então importa que todos nós saibamos disso. Por que eu digo isso? Porque quando Jesus fala sobre os fariseus, entendam que hoje o fariseu é um termo pejorativo para a nossa realidade, mas naquela época o fariseu era alguém olhado pelo povo com alta autoridade. Então o fariseu era aquele cara que detinha o poder de ensinar e de conduzir o povo e gozava de alta reputação no meio daquelas pessoas. Só que aquele farisaísmo, ele cumpria parte da lei. Ele não roubava, ele não matava, ele não dava falso testemunho, eles oravam em via pública para todo mundo ver como eles eram pessoas de oração, eles davam esmola e faziam barulho para todo mundo saber que estavam dando esmola. Só que Cristo, quando chegou lá e disse para eles, olha, sabe como vocês me parecem? Um sepulcro caiado. Né, Levi? Um sepulcro caiado. Por fora vocês estão bonitinhos, pintadinhos, reluzentes, mas por dentro estão podres. Esse tipo de credencial é zero para o reino de Deus. Zero. Essa não é a credencial. Não é desse tipo de obra que Jesus se refere. Tanto que quando ele veio, algumas coisas ele ampliou na lei, como o Felipe já ensinou para nós. Ele disse, viu como foi ensinado lá para os antigos? Não adulterarás. Eu, porém, ou seja, ele vai ampliar agora a lei. Eu, porém, vos digo que só de olhar para uma mulher e pensar mal com ela, no seu coração já adulterou. Olha Cristo ampliando a lei. O que ele está dizendo aqui? Para todos nós, se a nossa justiça não exceder essa justiça dos fariseus, nós não estamos credenciados. Essa não é a credencial. Viste que foi dito para os antigos, amarás os teus amigos e odiarás teus inimigos. Eu, porém, vos digo, olha a ampliação. Orai pelos que vos perseguem e amai os vossos inimigos. Olha o desafio. A lei sendo ampliada por Jesus para nós vivermos essa lei. Se nós não fizermos assim, nós não estamos com as credenciais do reino. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vocês conseguem entender isso aí? Então, hoje nós somos desafiados a viver a lei de Deus, que é a lei da graça e do amor. Nós somos desafiados a viver as bem-aventuranças. Nós somos desafiados a sustentar essas credenciais de Deus de forma honrada para que Ele receba toda a glória. Nós somos chamados para ser sal da terra, para conservar bons costumes. Nós somos chamados para ser luz do mundo, para direcionar pessoas a Deus. Nós somos chamados para viver uma justiça muito além do que os religiosos viviam naquela época. E isso me preocupa muito quando alguém olha e fala assim, não, o Adenai é religioso. Aí isso já me dá uma cuíra, eu digo, nossa, eu só me lembro dos fariseus. Se tem uma coisa que eu não quero é ser reconhecido como religioso. Porque na Bíblia os religiosos são chamados de hipócritas, raça de víboras e tudo o que os descredencia do reino de Deus.
Eu quero ser conhecido como servo de Deus, mordomo no reino, filho de Deus, obediente a Ele. É assim que eu quero ser conhecido. Eu não quero rótulo. Eu só quero ser conhecido para que Ele seja conhecido através da minha vida. Eu só quero diminuir para que Ele cresça. Essa é a credencial do reino. Isso é exceder em justiça para o que nós somos chamados. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé? Eu espero que a igreja tenha sido abençoada. Nós temos ministrado como uma rotina de ensino. Todos os temas nossos, nos domingos, eles são conectados, seguindo uma linha de pensamento, para que nós cresçamos juntos como igreja, em todo o entendimento, nos fortaleçamos na missão para que fomos chamados. Amém?